Olá, tudo bem? Dando sequência à série de vídeos a respeito do módulo Service, o módulo para oficinas, nós vamos agora ver como aprovar um orçamento. Lembrando que no vídeo anterior nós lançamos um orçamento, nós vimos a facilidade que é fazer um orçamento, né? E agora nós vamos então fazer a aprovação, certo? Lembrando que lá no vídeo anterior, né, quando você fez o orçamento, você não precisou ter os dados do cliente, né? Você pegou apenas o nome do cliente, né? Colocou lá, que era inclusive aqui no exemplo era o José Freitas, né? E você colocou então uma placa genérica, né? O sistema ele já trouxe previamente aí uma placa genérica, um cliente genérico, né? Um tipo de veículo genérico, justamente porque no orçamento você não precisa ter todos os dados do cliente naquele momento, nem do cliente, nem do veículo, né? Mas agora o orçamento foi aprovado e agora nós vamos precisar, por assim dizer, ir para a vida real, né? Pegar as informações reais do cliente para que fique tudo bem registrado, até porque o veículo dele vai ficar no seu poder. Então você vai assumir uma responsabilidade, então você precisa ter essas informações para que não haja nenhum tipo de problema futuro para você e nem também para o cliente, ok? Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é tanto cadastrar o veículo como cadastrar também o cliente. E para fazer isso nós vamos aqui na opção cadastro. Cadastro de veículos, ok? Estou clicando aqui. E agora eu vou cadastrar o veículo desse cliente. Como todo e qualquer novo registro, você primeiro vai na opção incluir. Estou clicando aqui em incluir. E agora eu vou digitar a placa do veículo, né? Então eu vou colocar OCC 1234. Estou criando essa placa, né? Colocando aqui que o carro é do ano de 2020. Que a cor dele é branco. Cor branco. E agora eu chego no proprietário, né? Se o cliente tiver cadastrado, você já tiver sido cadastrado previamente, você simplesmente só vem aqui e procura pelo nome, pelo CPF dele. Mas no nosso caso aqui, no nosso exemplo, é um cliente que chegou, é a primeira vez que está vindo, está fazendo o orçamento e agora nós vamos cadastrar. No caso, como não existe, nós vamos dar um Enter. Ele vai abrir então a janela de confirmação. Deseja cadastrar um novo cliente, eu vou colocar aqui sim, certo? Nessa janelinha, que é um cadastro simplificado de clientes, você vai colocar o máximo de informações possíveis desse cliente, né? Se tiver o CPF, você já digita. Eu vou digitar aqui o nome dele, que é o José Freitas. Vou colocar aqui o telefone dele, DDD 85. Vou colocar também o celular dele, que seria no caso aqui também equivalente ao WhatsApp, né? E-mail, se tiver, né? Vou repetir aqui o contato aqui, que é o José Freitas. Vou colocar o CEP, né? É muito importante também. Coloco o número. E agora eu dou simplesmente aqui o OK, certo? Nesse momento eu estou ligando esse cliente a essa placa de veículo, certo? Então estou identificando ele como sendo o dono desse veículo, ou responsável por esse veículo, ok? E agora eu vou procurar aqui o tipo de veículo, né? No caso, como se trata de um Gol, coloquei aqui Volkswagen, modelo Gol. Já defino aqui, se tiver alguma descrição do veículo a mais você coloca, tal. Mas aqui eu vou mandar apenas gravar. E aqui eu estou com a placa deste veículo, né? Ok? Eu copiei aqui só para poder gravar. Pode ser que eu me esqueça na hora, então eu vou fechar aqui a janela do cadastro de veículos. Muito bem. Então a primeira etapa foi feita. Cadastramos então tanto o veículo, com todas as informações com a placa, o ano. Cadastrei também o cliente. E agora vamos passar para a parte do orçamento, né? E nós vamos relembrar que, como as peças desse orçamento que agora vamos mostrar, elas não existiam no seu estoque, o produto não estava cadastrado,
nós utilizamos então o produto Coringa, né? E agora nós vamos ver como vamos proceder nesse momento. Bom, para observarmos aqui uma listagem dos orçamentos, então eu vou aqui em arquivo, certo? Vou aqui em abrir orçamento. Quando eu aperto em abrir orçamento, ele vai me trazer toda a listagem de orçamentos. Observe que ele traz aqui algumas legendas, né? Informando que se o orçamento já foi aprovado, ele aparece como verde, se foi cancelado, ele aparece como vermelho, e se ele está em aberto, ele está como preto. Portanto, então é esse aqui, né? Como você enviou o orçamento para o cliente, né? Você só pergunta o número do orçamento, você já vai em cima, né? Que é o número 85. O nosso exemplo aqui está bem fácil, porque estamos fazendo uma coisa na sequência da outra, né? Repare também que quando você clica em cima aqui do orçamento, nessa listagem, aqui na parte inferior ele aparece aqui nesse grid de produtos e serviços, o conteúdo desse orçamento, certo? Então aqui ele está me dizendo qual foi o serviço e qual foi o pneu, né? No caso desse exemplo específico, é um pneu genérico, né? Nós fizemos um cadastro Coringa, né? Dentro do produto Coringa, e eu digitei o que eu quis aqui, certo? Então, nós vamos agora entrar nessa ordem de serviço. Lembrando que nesse momento que foi aprovado, nesse meio tempo de aprovação, né, o cliente já tinha falado para você que estava aprovando e que no horário marcado ele ia chegar até a sua oficina para poder executar o serviço. Então, nesse meio tempo, você já fez a solicitação junto ao seu fornecedor das peças necessárias para esse serviço, visto que não existia, né? Essas peças chegaram, você já lançou a nota, já fez o cadastro do produto, já colocou, já fez a marcação de preços. Esse produto já está disponível aí para venda no sistema, ok? Só que o que é que ocorre, né? Quando nós entramos aqui no orçamento, está constando aqui o produto Coringa, certo? Então eu vou remover primeiro esse produto Coringa, o serviço eu deixo mantido, né? O serviço é esse mesmo, mas agora eu vou remover esse produto, visto que ele não é o que eu vou utilizar na venda efetivamente, certo? Então, para você então excluir algum registro, né? Algum lançamento que você fez no orçamento, você seleciona esse orçamento, observe que a setinha está aqui, que ele está selecionado, né? E vai agora apertar na combinação de teclas Ctrl Delete, Ctrl Del, certo? Você aperta, ele vai aparecer aí Delete Record, eu vou dizer que OK, e quando eu der o OK, essa peça vai então sumir, certo? Então, para deletar qualquer item é simples assim, não tem muita dificuldade, né? E agora eu vou colocar nesse orçamento a peça, ou no caso, no nosso exemplo aqui, os pneus, que nós fizemos então o orçamento com o cliente. Lembrando que agora você já cadastrou, né? E ele está constando no sistema. Então eu vou aqui, ou eu vou na lupa, ou então aperto o F3, eu vou aqui pelo F3, ele vai trazer então a pesquisa de produto, certo? Coloquei aqui o pneu, e aqui eu vou localizar o novo pneu que eu cadastrei, que foi o que o cliente solicitou. Que no caso é esse de código 4996, certo? Observe que nessa ocasião a oficina comprou 10 pneus no valor de R$200, né? Então esse aqui é o valor de R$200, que é o preço de venda que eu estou vendendo para o meu cliente. Então eu vou dar 2 cliques aqui, observe que ele já apareceu, vou digitar agora aqui a quantidade 4 a R$200. Observe que eu estou dando Enter, certo? Ó. O Enter chegou lá no botão lançar, esse botãozinho aqui do canto, e eu vou dar um Enter novamente. Então, eu dou um Enter, agora sim eu tenho o pneu correto e o serviço correto. Até aí, beleza, né? Fizemos então a troca. Lembrando que esse Coringa, o código Coringa, né? Você pode no orçamento utilizar quantas vezes você desejar. Vamos dizer que você fez aí um orçamento, mas que nenhuma das peças, são 5 peças, né? E 3 serviços. O serviço você já lançou, né? Com o serviço você já vai ter todos os seus serviços. Mas vamos dizer que tem 5 peças aí que vai ser necessário para esse orçamento, mas que não estão cadastrados. Você vai só lá, coloca tudo como produto Coringa, faz o lançamento devido
e vai aparecer todos como Coringa. Quando as peças chegarem, você vai ter que remover essas 5 peças que você lançou e lançar as peças corretas para nós podermos assim fazer a aprovação, ok? Então aqui nós fizemos um exemplo simples com apenas uma e agora nós vamos passar, eu vou só gravar aqui, não entra novamente, observe que ele manteve aqui ó, o pneu, certo? E agora sim eu vou partir para a aprovação dessa ordem de serviço, certo? Então eu venho aqui em cima no botão aprovar, vou clicar nele, certo? Observe que o orçamento que foi criado foi o orçamento do número 85, a data do aceite é a data de hoje, dia 26/10. Observe que ele está me trazendo aqui o número do orçamento, né? Está dizendo aqui qual o valor do orçamento. Observe que a placa que está sendo usada aqui é a placa genérica. O cliente é um cliente genérico também, certo? E agora nós vamos passar para a parte verídica da coisa, né? Aqui eu vou procurar pela placa, vou digitar, vou colar, mas aqui você poderia então digitar a placa, certo? Ou poderia também procurar pelo nome do cliente. Se eu procurar aqui agora por José Freitas, ele vai aparecer, ó. E a placa OCC e tal, né? Dizendo que é o modelo do carro, o ano, tudo, né? Então aqui eu vou dar um OK. Tá aí a placa, né? Eu vou dar um Enter agora. E agora ele está me trazendo aqui as informações, né? No caso do veículo, modelo, a cor, o tipo de combustível, o ano, né? E o nome do cliente, que é o José Freitas, com a codificação aqui que você pode observar, certo? Observe aqui na letra miúda, aqui nessa letrinha, nesses caracteres vermelhos, que ele diz aqui, ó, atenção, ao aprovar o orçamento, o sistema irá gerar automaticamente um OS. Anote, por favor, o número da OS para controle ou imprima a OS, certo? Então, observe, ó, nesse momento agora, que eu clicar em aprovar, ele vai substituir esses dados temporários pelos dados definitivos, ok? Vou agora apertar em aprovar. E ele está me dizendo aqui que o orçamento foi aprovado com sucesso. Vou dar um OK. Observe que ele gerou um número de OS, número 80, certo? E agora sim eu posso pegar e posso imprimir essa OS. Está aparecendo aqui uma ordem de serviço pendente, certo? Aparece uma ordem de serviço pendente. Com as informações que nós colocamos, as devidas correções, né? Removemos o produto Coringa. Colocamos a peça real, que vai ser as peças reais que serão utilizadas nesse serviço. E aqui ele me trouxe as informações, né? No caso do cliente, né? José Freitas, tudo. E aqui estão todas as informações dele, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo de aprovação de orçamento. Ele já foi aprovado. E depois nós vamos agora dar sequência com a aprovação, ou melhor dizendo, com a execução do serviço. Já com a ordem de serviço feita, nós vamos então ver essa parte daqui a pouquinho, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.